Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estudar a Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2026, onde o tema é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. A lição 1, o Ministério da Santíssima Trindade. A lição 2, o Deus Pai. A lição 3, o Pai enviou o Filho. A lição de número 4, a Paternidade Divina. A lição de número 5, o Deus Filho. Lição de número 6, o Filho como Verbo de Deus. E a lição de número 7 é a obra do Filho. E a lição de número 8, o Deus Espírito Santo. A lição de número 9, Espírito Santo, o Regenerador. E a lição de número 10, Espírito Santo, o Capacitador. Lição 11, o Pai e o Espírito Santo. A lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E a lição 13, a Trindade Santa e a Igreja em Cristo. Seguindo nessa próxima apresentação, temos a lição 1, o Mistério da Santíssima Trindade, onde o texto áureo que se encontra em Mateus 3,17 diz: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Aí temos a verdade prática, que diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã, um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente. A obra da redenção, somente a parte B, um só Deus que atua em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Três pessoas: a pessoa divina do Pai, a pessoa divina do Filho e a pessoa divina do Espírito Santo. Temos o ponto 1, temos o tópico 1, que vai falar da revelação trinitária no batismo de Jesus. Aí temos o pequeno resumo: a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Temos o tópico 2, que diz a distinção e a unidade das pessoas divinas. Resumo 2, a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus, em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a parte B, que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. E o tópico 3, que vai falar a relevância da Trindade para a fé cristã. Aí temos um pequeno resumo: a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. E aí nós seguimos aqui nessa apresentação, onde temos o plano de aula, né? Nesse trimestre estudaremos a doutrina da Trindade. Na presente lição, com base na revelação do batismo de Jesus, compreenderemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. Analisaremos a distinção e a unidade das pessoas divinas e veremos a relevância dessa verdade para a fé existir. E aí, na sequência, temos três objetivos da lição, onde o primeiro objetivo é explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. O segundo objetivo é mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E o terceiro objetivo é enfatizar a importância da doutrina trinitária na fé cristã. Temos uma pequena conclusão, né? Devemos confessar, ensinar e viver a trinitária. A compreensão correta dessa doutrina nos conduz a uma vida de adoração e comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Negar a Trindade é distorcer a identidade do próprio Deus revelado nas Escrituras. Aí temos uma pequena introdução, né? O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação do batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas, e a relevância da Trindade para a fé cristã. A distinção e unidade das pessoas divinas.
E aí nós vamos seguir para aquele próximo slide que se encontra nessa posição aqui, né? Então temos a leitura bíblica em classe, né, que se encontra em Mateus 3,17. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu das águas, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Os hinos sugeridos é o louvor 4 da harpa cristã, que é Deus velará por ti; o louvor 8, Cristo, o fiel amigo; o louvor 100, o bom consolador. E aí temos o plano de aula, né? No plano de aula que diz: nesse trimestre estudaremos a doutrina bíblica da Trindade. Na presente lição, com base na revelação do batismo de Jesus, compreenderemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. Analisaremos a distinção e a unidade das pessoas divinas e veremos a relevância dessa verdade para a fé e a vida cristã. Para nos auxiliar nesta tarefa, contaremos com o pastor Douglas Batistas, comentarista da lição, líder da Assembleia de Deus Lição, no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e vice-presidente da Rede Assembleias de Ensino RAI. Teólogo, mestre em Ciências da Religião, doutor em Teologia e pós-doutor em Educação, é autor de diversas obras pela CPAD. Aí temos a motivação, né? Você já participou de uma tarefa em equipe, que todos trabalham de forma perfeita e harmoniosa? A Trindade é um exemplo eterno de unidade e cooperação. 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Ao estudarmos esta doutrina, veremos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos na criação, na redenção e na santificação. Aí temos a apresentação da lição, 3 objetivos, que já foi mostrado no slide anterior, né, que é explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus, é o primeiro. O objetivo 2 é mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E o objetivo 3 é enfatizar a importância da doutrina trinitária da fé cristã. Temos uma sugestão de método. Como introdução, leia Mateus 3, 13 e 17 com a turma. Peça aos alunos que identifiquem as 3 pessoas divinas que aparecem no texto e como cada uma se manifesta. Em seguida, apresente o conceito bíblico de Trindade e destaque que a fé é trinitária desde sua origem. Então, em cima dessa sugestão de métodos, nós desenvolvemos, dividimos em 5 etapas, né? Onde primeiro vamos ler Mateus capítulo 3, do versículo 3 ao 17, que diz assim: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. E o segundo passo, temos aqui o 16 ainda: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, pousar sobre ele. E do céu veio a voz que disse: este é meu filho amado, meu filho querido, que dá muita alegria, em quem me comprazo. E o segundo é pedir para os alunos identificar as 3 pessoas divinas. Então, primeira pessoa, o Pai; segundo, o Filho; terceiro, o Espírito Santo. Pai. E do céu veio a voz que disse: este é meu filho amado, meu filho querido, que me dá muita alegria, em quem me comprazo. E o Filho. Naqueles dias, Jesus foi a Galileia,
até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. E o terceiro, o Espírito Santo. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu e Jesus viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E agora o terceiro é pedir aos alunos, após identificar as três pessoas divinas, peçam que eles falam como cada pessoa divina se manifesta. Pai, pessoa divina, Pai, voz do céu que disse: este é o meu filho querido, amado, que me dá tanta alegria. Segundo filho, naqueles dias Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Terceiro, Espírito Santo, Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Quarto, apresentar o conceito de Trindade. A Trindade, de acordo com a Bíblia, é o conceito de que há um único Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus, compartilhando da mesma essência divina, mas são distintos, diferentes em personalidade e função. No contexto da Assembleia de Deus, essa doutrina é firmemente fundamentada nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos. Por exemplo, o batismo de Jesus, vemos o Pai falando do céu, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo como uma pomba, o que ilustra a coexistência e a união dessas três pessoas divinas. Destacar que a fé cristã é trinitária desde sua origem. E nessa apresentação aqui, falamos na Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Lição 1, o Ministério da Santíssima Trindade. Temos o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária de segunda até sábado, né? Segunda-feira, ela se encontra em Marcos 1, do versículo 9 ao 11. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, que é uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Terça-feira, Isaías 42, o servo do Senhor em quem Deus se compraz. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que me dá muita alegria ao meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Na quarta-feira, a fórmula batismal trinitária na grande comissão. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam como que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a você. E lembre-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Na quinta-feira temos 2 Coríntios 13, que diz: a bênção apostólica e a comunhão trinitária, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Sexta-feira, Efésios 4, do versículo 4 ao versículo 6, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. E finalizando com o sábado, 1 Pedro 1:2, a obra redentora trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Aqui temos a lição 1, né, o Mistério da Santíssima Trindade, o texto áureo, verdade prática, os 3 objetivos da lição. Um pouquinho aqui na lateral, temos
a introdução comentada pelo pastor Mário Luna, né? Fundamentação bíblica, 2 Coríntios 5, 21. E seguindo mais aqui, temos uma última apresentação. Nessa última apresentação, eu fundamentei todas as confirmações bíblicas que tem. Não foram todas, né? Mas eu fui pegando assim. Então temos as fundamentações bíblicas, né? Desde Mateus 3,17, que ela se encontra na verdade prática, Marcos 1, do 9 a 11, Isaías 42:1, Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, que é a bênção apostólica, Efésios 4:16, 1 Pedro 1:2, Mateus 3:13-17, João 1:14, Mateus 3:13, 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15, Mateus 3:15, Mateus 3:6, Mateus 5:17, Filipenses 2:8, Mateus 3:16, Marcos 1:10 e Lucas 3:22. E aí, essa daqui já é a apresentação da nossa segunda lição. A lição de número 2, que vai falar o Deus Pai, aí temos textual, verdade prática, leitura diária, né? Leitura bíblica em classe, os hinos sugeridos, plano de aula, temos a pequena introdução e o tópico 1 vai falar da identidade do Deus Pai, o tópico 2 vai falar o Pai revelado em Cristo e a pessoa do Pai. E voltando para esse último slide aqui para fazermos o encerramento, então nessa lição, a lição número 1 vai falar do ministério da Santíssima Trindade, a lição 2, 3 e 4 vai falar dos Deus Pai, a lição 5, 6, 7 vai falar dos Deus Filho, a 8, a 9 e a 10 vai falar do Deus Espírito Santo, e aí finaliza com o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa e a Igreja em Cristo. Que Deus abençoe a todos, continue firme na lição, né? Então, no nosso próximo domingo aí, nós vamos aprender um pouquinho mais aí na lição 1, falando do Ministério da Santíssima Trindade. A paz do Senhor Jesus a todos, obrigado pela participação de todos, que Deus abençoe.